Segunda parte. Paz e ventura. A Maria, a Senhora eleita, a chefe das falanges que socorrem nas trevas, dedicamos a narrativa seguinte, agradecendo enternecidamente a sua graciosa cooperação na transmissão da mesma. M.E.B. Paz e ventura. Estar em dia com as leituras sobre a lei de Deus e o Evangelho não significa que se esteja em dia com aquelas obras que a lei e o Evangelho concitam, porque é muito fácil conhecer, propalar, fazer berreiros aos semelhantes, mas não é fácil viver as lições e ordenanças que os dois excelsos documentos comportam. E é por isso que os abismos da subcrosta e os umbrais estão cheios de criaturas tituladas com as mais variantes colorações religiosas do planeta. A bem pensar, ou pensando simplesmente, qualquer um pode chegar à conclusão de que realmente a justiça divina jamais poderia estar conforme com os exteriorismos que as religiões fabricam e exportam a bom dinheiro, quando nisso ficam, pois com eles costumam, acima de tudo, manobrar governos e impor suas imperativas ditaduras na certeza de que, pelo fato de serem fabricadas e impostas em nome de Deus, todos os aceitam cabisbaixos, submissos, pagando ainda para assim se revelarem ignorantes e ridículos. O único grande tribofe da história é, sem dúvida, o tribofe religioso, pois é aceito e pago em nome de Deus, curvando-se as vítimas defronte aos tribofeiros pelo fato de terem sido suficientemente ludibriados. Dir-se-ia alguém, bastante roubado, que viesse por fim a pedir uma ficha de estulto para em apresentando a obter as palmas de uma assembleia de outros tantos infelizes. Já disse alguém de vosso plano de vida que se a metade dos que berram em nome do Evangelho no mundo vivesse a metade do que o Evangelho ensina, desde muitos séculos a Terra não seria mais um mundo de guerras, pestes e fomes. Infelizmente, os temas evangélicos são comumente transformados em cabides de vaidades e interesses subalternos, sendo muitas vezes usados para ocultar os mais hediondos crimes. Tudo serve de reposteiro no mundo para ocultar vergonhosas ações, e os motivos celestiais embasados na lei de Deus e no divino exemplo do Cristo são os preferidos, pois com eles costumam obter não apenas a justificativa dos erros, mas também as ridículas curvações das próprias vítimas. Desde remotos dias, no início das iniciações fundamentais e por infeliz acréscimo depois da vinda do Cristo, grupos de homens com manias clericais e desejosos de mandonismos a todo custo deram de confundir entre a verdade e os religiosismos. E de tal modo se aprofundaram no erro, e de tal modo apanharam sempre as gentes desprevenidas em matéria de conhecimentos da verdade, que conseguiram burlar até mesmo a si próprios, porque muitos dos seus elementos passaram a acreditar piamente nos engodos por eles mesmos fabricados. Parece impossível que um filho de Deus chegue a não confiar na verdade, no amor e na virtude em práticas sociais, para acreditar em todos quantos macaquismos ritualistas uma pleiade de agrupamentos clericais conseguiu organizar. Mas a realidade é simplesmente essa, pois há muito que para cumprir uma oferenda mentirosa ou comprar uma indulgência altamente criminosa, passam por cima dos mais comezinhos deveres de justiça e de bondade. E é por isso que todos os minutos e segundos o plano carnal remete a estes lados criaturas que ostentam carradas de escapulários e tranqueiras adquiridas a bom preço e curvações, estando apenas em condições de chafurdar por longos anos nas regiões de sombra e de dor. Não só apagar as lesivas liberdades pretendidas à custa de formalismos pagos, como também o fato de se tornarem propositalmente idólatras. A lei de Deus e o Cristo
ensinam que a libertação é filha das ações sociais corretas ou condizentes com eles mesmos, as duas testemunhas fiéis e verdadeiras de que trata o Apocalipse ensinam a praticar o que é verdadeiro, bom e belo, mas os lastros mistifórios que a humanidade consigo arrasta fazem desprezar o que é justo e imperecível para correr após aquilo que é caro, comprometedor e ridículo. Eis a razão por que os abismos da subcrosta e as faixas umbrosas que circundam o planeta albergam bilhões de criaturas rotuladas com todos os matizes das mais estranhas policromias religiosistas. Não se duvida de que, se os rotulismos tivessem préstimos, até o próprio Deus, se fosse individual ou antropomórfico, já teria sido derrotado por certos campeões da farândula ritualista. Sucede, porém, e com vigor de eternidade, ser a justiça divina acima de ginásticas humanas, bem ou mal intencionadas. Resta-nos pensar, todavia, quando a humanidade terrestre irá aprender a lição do bom senso para confiar na verdade, no amor e na virtude, em obras sociais, em lugar de andar se esforçando para adquirir idolatrias, ou mesmo ouvir discursozinhos histéricos sobre a lei de Deus e o divino exemplo do Cristo, por parte daqueles que, fora disso, nada mais fazem do que dar maus exemplos. Cada centelha espiritual é um Cristo feito, ou um Cristo em fazimento. Se está feito, trilhou os milhões de anos de autoelaboração e atingiu a sagrada finalidade. E se não está feito, quer dizer que resta fazer-se, tendo que elaborar o que ainda em si mesmo não elaborou. Em Deus tudo é eterno, perfeito e imutável, e seus santos desígnios não voltarão atrás. Faça ou cuide o homem de seus deveres e direitos, que é tudo quanto lhe compete. Saiba, porém, que diante da justiça divina jamais rótulos religiosistas formarão como elementos de outorga celestial para garantir vantagens que em espírito e verdade não foram adquiridas. Pelo contrário, bilhões é que somam os números dos que vergam sob o peso de semelhantes e infernais enganosidades. Resta aqui prestar homenagem ao bem-fazer, ao amor posto em prática nos atos sociais, porque aqueles que tenham exercitado a bondade se perdem na certa com as idolatrias ou com os escapulários comprados à guisa de absolvições, ganham na certa pelo amor posto em prática. Tudo é questão de atingir o devido grau de compensação vibratória, de movimentar, no bom sentido, a lei do peso específico. Dito isto, em linhas mestras tudo está dito, mas a história de uma galáxia, de um sistema planetário, de um povo ou de um espírito é a história das movimentações coletivas em leis, elementos e fatos indispensáveis. Não acredito que chegue alguém ao grau crístico sabendo dizer tudo sobre todos os motivos de felicidade e de tristeza que no seu caminho tenham aparecido, desde antes de ingressar nos reinos mineral, vegetal e animal, para o seio deste, ao ingressar na espécie hominal, terminar a sua longuíssima carreira. E como seria desprezível aquilo que fez vibrar, que forçou o despertar de uma consciência? Para outros fins, é importante saber o que vai pelas trilhas do espírito antes de ingressar na espécie hominal. Para nós, entretanto, é a questão moral que nos importa, porque somos funcionários de um departamento que trata dos compromissos morais do espírito. Os respeitáveis fatores que dizem respeito aos automatismos e reflexos apenas instintivos, esses não são os nossos, pois a nossa tarefa é lidar com aqueles filhos de Deus, nossos irmãos, que já atingiram a escala da razão, dos jogos intelectivos, das elucubrações mentais. Lidamos com aqueles que lidam no seio dos conceitos de passado, presente e futuro, aí se preparando, portanto, para algum dia ingressar no dia eterno presente. Quando alguém encarna,
cumpre um desígnio natural. Submete-se ao determinismo de uma lei simples, cujo fim é fazer atingir a sagrada finalidade. Se o sujeito sabe ou não dos porquês, isso em nada importa a lei. Algum dia ele o saberá, e mais do que isso, pois terá que vir a ser um administrador de alta hierarquia antes de atingir o grau crístico. Todavia, é bom perguntar de onde vem, como vem e para o que vem, não de modo genérico, porém específico. Quando alguém desencarna, também cumpre desígnio simples, porque sair da carne é medida que cumpre a quem encarnou. Resta saber, porém, de onde veio e como e para o que fazer, e para onde e como irá em virtude do que fez ou deixou de fazer. Existem os abismos da subcrosta com 68 subdivisões, tudo pertencente ao segundo céu, pois a crosta ainda está a ele sujeito. Portanto, pode o encarnado vir daí de uma dessas subdivisões depois de ser convenientemente preparado. Somam bilhões os habitantes desses lugares e são os que mais necessitam voltar às lides carnais em termos de provas evolutivas e de expiações necessárias ao reequilíbrio moral. Pertencentes ao terceiro céu, temos 60 quilômetros de atmosfera terrestre, temos 1.200 quilômetros de faixas umbrosas e temos as primeiras zonas de sombra, que dão acesso gradativo aos primeiros rincões de acentuada celestialidade, porém lugares ainda próprios de organizações hospitalares e outros socorros. Daí para cima, ou para fora do planeta, 9, nota de rodapé. Organização celestial que, na sua encarnação como Kardec, o divino autor não teve tempo nem oportunidade de abordar, razão pela qual os espíritas, seus adeptos, agora já podem ter acesso a essas informações. Fim de nota. Temos o quarto céu, que indo até as fronteiras do quinto vai entregando o espírito a elevados níveis vibratórios até entregá-lo um dia ao chamado oitavo céu, ou céu crístico, quando a lei das reencarnações obrigatórias cessa, só vindo a reencarnar em condições de toda liberdade. Considere-se que mais reencarnam os mais necessitados, e observe que todos devem sair de algum lugar em tais ou quais condições para tomar um corpo, uma nova ferramenta. Assim mesmo, quem desencarna irá parar em algum lugar, para baixo ou para cima, ou poderá ficar muito tempo na atmosfera terrestre, no duplo astral de tudo quanto a Terra tem, sabendo ou sem saber que é um desencarnado. Tudo pode ser dividido em 3 partes. A origem divina, chamada saída de Deus, ou da essência divina, ou do ato de manifestação da centelha, por parte de Deus, fato que excede ao que por ora a nossa objetividade pode alcançar para discernir. B. O processo evolutivo. A longa jornada através dos reinos, espécies e famílias até atingir a espécie hominal, no seio da qual realizará a plena conscientização. C. A sagrada finalidade, o grau crístico ou de unidade vibratória com a divina essência onipresente, onisciente e onipotente, que tudo rege por leis eternas, perfeitas e imutáveis. Só isso, apenas isso, nada mais do que isso, embora isso, por ora, esteja acima de nosso poder de análise. Para definir isso, lembremos, teríamos que saber analisar totalmente o emanador, a emanação e todas as leis determinantes da marcha evolutiva dos espíritos, além de termos que analisar o espaço e o tempo, que para Deus são apenas como se não fossem, além de termos que analisar os infindos mundos, todos e cada um em particular. Em tudo aquilo que importe, em suas verdades intrínsecas, em realidades e valores que a ciência terrestre desconhece. E ainda assim, quando soubéssemos aplicar toda a terminologia técnica ou científica, explicando assim todas as razões e valores de todos os infindos mundos, estaria o fator moral,
o centro de gravidade dos espíritos, a nos sujeitar ao seu desiderato final, pois a ordem moral é aquela que realmente importa. É aquela que significa a balança da harmonia, da qual ninguém jamais poderá se livrar, porque ela está presente sempre no espírito, seja ele um Cristo, seja ele alguém que se arrasta nos abismos da subcrosta, purgando hediondos crimes. Se a ordem cósmica ou física é aquela que o cosmo apresenta, como vedes, façam ideia do que seja a ordem anímica, a ordem moral, que do imo de cada centelha tudo vigia e determina em matéria de direitos e deveres. Afirmar que Deus, de seus filhos, apenas espera amor, isso é repetir a receita imortal, é aconselhar o que todos aconselham aos outros. Entretanto, ninguém se verá um dia no céu crístico por ter apelado para outro fator básico. Se empatar tempo em muitos outros afazeres é importante, nada é tão importante como produzir atos de bondade pura, de perfeita renúncia. Até onde conheço dos altos planos da vida, a regra do viver é fazer todo o bem possível, jamais passando pela mente de alguém prejudicar o seu irmão. A simples ideia de mal, se houvesse, faria sombra à luz divina com que se vestem as almas cristificadas. Vivia eu a minha vida de advogado novato em pequena cidade do interior, sem ter a menor ideia de casamento. Pensava, é certo, contrair matrimônio algum dia, quando as coisas andassem economicamente melhores. Mas, como a cada dia basta a sua preocupação, segundo os ensinos do Cristo, também a cada dia compete apresentar o seu coeficiente de novas questões e oportunidades. Nem poderia ser de menos, pois em um mundinho tacanho como a Terra, como haveria progresso sem que o emanador fizesse jorrar continuamente novas modalidades de acontecimentos na vida de seus filhos? Como irem seus filhos à verdade integral, sem que ela se revelasse todos os dias em novas peculiaridades? Bailes. Eu os tinha dançado, e moças prendadas já havia muitas no hall de minhas amizades. Mas Noemi apareceu, naquela noite festiva, naquele aniversário de gente amiga, e em face de qualquer coisa estranha que sua presença espiritual revelava, disse eu a mim mesmo que com ela iria me casar. Quem encarna mergulha as lembranças de sua história num véu de esquecimento, enfumaça a vista do espírito e veda a passagem de suas observações mais íntimas. Porém, o sentimento, a impressão que entra pelo coração, mostra com mais facilidade os horizontes da história e dos fatos que ela registra. Assim é que vemos alguém, não entendemos esse aparente estranho, mas de pronto o coração diz alguma coisa, queiramos ou não. E se a razão precisa trabalhar para revelar, o coração abre ou fecha portas repentinamente, causando muitos esforços às modificações por vindouras, quando se fazem necessárias. Noêmia teve em mim todas as portas abertas, desde a primeira visão, quando a vontade de dançar me fez girar para trás, porque ela estava a 1 metro, se tanto, de mim, e ao virar tive-a diante de mim como se for uma aurora de luz, despontando ao meu espírito dentro daquele salão de danças em casa de família amiga. Ela atendeu sorridente, e nós atravessamos a noite em danças e conversas felizes, porque seus pais ali estavam. Eram tios da jovem aniversariante e, uma vez feitas as apresentações, ficamos unidos por fortíssimos sentimentos de amizade. E com o progredir de tudo, marcamos casamento 2 meses depois para ser realizado 1 ano adiante, como de fato aconteceu, para um roteiro feliz, para uma vida repleta de graças do céu. E como não é possível conhecer mais pessoas sem enfrentar mais problemas, o casamento com Noêmia lastreou 3 cunhados, um dos quais era padre de profissão e de exercício, isto é, assim ganhava a sua vida e punha ou julgava pôr em prática a sua devoção. Era simples,
aparentemente manso, tendo para mim bem saliente uma duplicidade de modos que ocultava com muito engenho. Ocupava a condição de padre, a de familiar e tinha também a ferrada tendência à política, manifestando fortes evidências ditatoriais, pois nunca entrava com suas livres opiniões e sim com suas truculentas exigências, ainda que apenas teóricas. Tudo, porém, indicava que se um dia fosse eleito e tivesse outorga executiva, muito mais lhe agradaria mandar com exigência do que observar a lei com elevada reverência. Entre todos os familiares e ele, para efeitos de religiosidade, as coisas andavam pelas vielas do comodismo eufórico. Ele, o padre, o salvador da família e o orgulho da parentela toda, e a família e a parentela toda sempre curvada a ele através dos ritos, e assim por diante, todos curvados a Roma, que inventou um clero que através dele defender o império, teve o império desfeito e o clero a dominar tudo. Tudo sempre correu em santa paz. Nada anuviou a vida familiar, sem ser doenças e mortes, aquilo que é normal. Padre Antônio fechou os olhos para o mundo no dia em que Noêmia, minha esposa, completava 49 anos, e fê-lo, segundo o mundo, em cheiro de santidade, porque acreditava eu tivera a sorte de jamais ter se metido em política de modo ostensivo. Seu despotismo aplicado dentro da Igreja Romana fê-lo não ir além de simples cura de aldeia. Ele agia com muita cautela para não se revelar como de fato o era, mas se traía facilmente para com os seus superiores, dando opiniões contrárias, pretendendo forçar situações, criando casos e pondo-os alerta. Para o bispo, um homem encanecido e pacato, aquele padrezinho nervoso, cheio de ideias esquisitas, bem que poderia fazer a vida mudar de rumo, ir parar em lugar bem menos sossegado, e tudo isso para o mundo continuar o mesmo, dizia o bispo, pois nem Jesus Cristo o consertara. Que todos, portanto, fossem vivendo que bastantes pensares já lhes causavam um pastor luterano, desviando as ovelhas ou fregueses para outras bandas ou balcões. Muitos são os vícios e perigosos, mas nem todos são realmente catalogados ou mesmo admitidos como tal, porque escapam ao raciocínio lógico, ao veredito da inteligência superior e superior porque trabalhada na forja dos estudos e das experiências contínuas. Sem isso, como pensar livremente? Sem isso, como marchar para Deus deixando para trás os ranços da miséria humana? Piores do que o fumo, o álcool, a bebida e outros é a mente viciada no comodismo formalista dos religiosismos. A mente humana, derivada da mente divina, deveria ficar sempre acima de preceitos humanos, sempre ligada à causa fundamental e universal, que não admite dogmas, instituições e estatutos humanos como cangalhas, como peso em cima. Quem sujeita a Deus e suas divinas leis a preceitos humanos, a igrejismos, não sujeita realmente a Deus, mas a si mesmo, se escraviza, a si mesmo se corrompe e desvirtua. E Padre Antônio fora enterrado sob toneladas de discursos encomiásticos, até havendo quem mandasse esperar milagres, entre aspas, de seu túmulo, tal montante de virtudes e galardões a que sua pessoa arrastara em vida. E para nós, os parentes, aquilo era uma participação no reino das graças, porque ele era nosso, era privativo do sangue e de bastantes documentos selados e registrados em cartórios. Por cima, o tempo mandou chuva grossa, que a gente do povo ligou ao fado da sorte, porque aquilo que aconteceu com a rica e poderosa família não estava, quem sabe, no mérito de alguma pobre gente, se o defunto fosse dela, que não seria rico, padre nem poderoso. As coisas vistas pelo prisma do mundo, de seus conceitos e dos cômoros de sua multimilenar superstição, não são como são, porém como parecem, como as pintam os olhos vesgos do mundo.
Aquela bruta chuvarada seria uma praga num enterro de pobres, mas era uma bênção de Deus num enterro de ricos, e confesso que a minha causítica mentalidade aceitava tudo aquilo, achava normal, mesmo levando em conta que as leis de Deus regentes da natureza não seriam modificadas pelo enterro de mais um filho seu, que explorara o seu nome a vida inteira, para ser servido e festejado por outros filhos seus, pequeninos e humildes, a grande maioria embutida em tremenda ignorância e pobreza. Aquilo me soava bem porque um pedaço do defunto me cabia, por ser meu cunhado. O céu nada avisou, a chuva caiu e rolou normalmente pelo chão. A terra dadivosa também fizera silêncio, mas tudo aquilo era sorte. A chuva abençoada regara, limpara de alguma coisa a alma do santo padre Antônio. Assim dizia, assim se ouvia e acreditava. O papel a ser representado pela justiça divina, segundo as crenças do mundo, seria o da ignorância e do ridículo, somados, bem somados para gáudio de todos os cérebros doentios, escravos de ajeitamentos e interesses subalternos. Principalmente destes últimos, pois enquanto o povo ignaro aceita tudo, muita gente se locupleta materialmente, mesmo sabendo que perante Deus as coisas se passam de outro modo. O bolso, o estômago e outros fatores, queiramos ou não, vivem a nos açoitar a vida inteira, enquanto nos arrastamos sobre a terra, e de tal modo inculcam seus ditames que em altas doses passam para cá, forçando a remorsos e angústias. Não é fácil analisar o homem quando encarnado, porque 1001 fatores o tornam realmente insondável. As aparências se apresentam prontamente, são logo vistas, porque todos as temos, mas a realidade íntima todos a escondemos, quem mais e quem menos e com inaudita capacidade automática. O encarnado parece que vive mais de malícia do que de alimentos e do ar que respira. E como no espaço e no tempo todos os fenômenos se desenvolvem, chegou o dia em que se ouviu uma mulher do povo dizer: sempre vejo o padre Antônio correndo, fazendo viagens entre a igreja e o cemitério. Quem era essa mulher do povo? Quem era essa infeliz que viu o santo padre Antônio correndo entre a igreja e o seu túmulo? Era uma pobre lavadeira, alguém muito pobre, viúva cheia de filhos, que por dizer aquilo perdera ali o seu ganha-pão, pois a rica e culta família a pusera fora da porta com ordem severa de jamais ali retornar, nem mesmo para pedir esmola. Que atrevimento! Bramiu a minha boa sogra, encarquilhada pela idade, mas cheia de mil certezas sobre o paraíso em que seu rico e poderoso filho deveria estar. Entretanto, porque a consciência fala alta em horas que muitas vezes parecem impróprias, a família começou a pensar em rezar missas, muitas missas, centenas de missas, milhares de missas. E a boa mãe de Padre Antônio começou a se fazer mais afim com o rosário, de vez em quando regando-o com suas maternais lágrimas. Que diz você, Arthur? Perguntou-me Noêmia sem se revelar surpresa. Eu, que não esperava pela pergunta e que, como advogado, devia partir sempre da segunda intenção, segundo a escolástica e os dotes da malícia, dei-me a raciocinar para enfim dizer vagamente: acho melhor, querida, não dizer coisa alguma. Noêmia encarou-me bem e enterneceu os seus já bem ternos olhos, murmurando: meu bem, nós não temos certeza alguma. Quem sabe é Deus? E assim findou a conversa, pairando um abismo entre os conceitos humanos e a soberana justiça de Deus que ninguém encontra de modo materialmente ou individualmente exposta, para com ela discutir, levantar questões, quem sabe ensinar-lhe alguma coisa que seria do gosto de muitos sobre a terra. Como é de ordem natural, fomos enterrando os outros até que um dia chegou a nossa vez.
Fomos pela porta simples e boa da morte que entrega a domicílio, sem ter nada que ver com o produto, se é melhor ou pior em matéria de qualidades. Embora todos estejamos acostumados, multimilenarmente acostumados, a morte é a vida que se apresenta com vestes um tanto diferentes, por isso mesmo que parece novidade, feia ou bonita segundo o estado de merecimento e segundo o estado mental da pessoa. Diremos que ela é igual para todos, mas nem todos são iguais para com ela e suas decorrências. Ela é simples funcionária da vida, faz apenas a sua parte, mas as decorrências dão ou podem dar muito o que falar, porque a síntese da vida é muito simples, mas as minúcias se desdobram ao infinito. É muito fácil dizer o que é um grão de areia, mas não é fácil dizer de onde vem, para onde vai, como realmente é e para o que serve, bem como onde poderá vir a estar e como no curso dos milênios ou da vida eterna que tudo em Deus tem. Sempre tive por lema da vida não pegar causas repugnantes. A mim mesmo me dizia medroso, talvez covarde, mas escolhia minhas causas porque pretendia dizer a verdade. Um tremendo sentimento de culpa me acompanhava, surgindo dos abismos de minha consciência, e mesmo não sabendo de seus porquês que vinham do meu histórico, a ele fiquei devendo 1001 favores. E como, por medida de prudência, dava meus trabalhos aos mais pobrezinhos, digo que tive sorte, porque a morte me entregou nos braços de gente amiga, pouco hierarquizada, mas de boa qualidade em questões de sentimento, de préstimos e de vasto lastro pelos séculos pretéritos. Dormi e acordei, logo em seguida ao enterramento do corpo, e se tenho a dizer que a morte não causa abalos de morte, devo dizer que ela muda repentinamente o panorama exterior, pondo em sérios embaraços o mundo dos reflexos interiores, das impressões imediatas e irrefreáveis. Tenha confiança em si mesmo, mantenha a mente vigilante, lembre-se de que nascer e morrer é o comum da vida, dizia-me o professor Silvestre, que fora encarregado de me cuidar até a entrega do corpo no cemitério. Porém, que lição tremenda de autodomínio ver a família reunida defronte ao nosso cadáver, chorando pelo parente vivo diante do corpo inerte, sem poder dizer coisa alguma, remetido irremediavelmente a outro continente vibratório. Os sentimentos prendendo a esposa e aos filhos, a mente ligada aos destinos do espírito e a novidade da morte, fazendo fremer o campo das esperanças defronte ao infinito dos fenômenos porvindouros, daquilo que é simples na ordem natural, mas que as incertezas do momento fazem parecer sonhos indecifráveis. Todavia, como as leis regentes pertencem a Deus, tudo foi acontecendo, vendo eu enterrar o corpo com discursos e festas intelectuais, achando tudo muito esquisito e interessante ao mesmo tempo, de certo modo pensando que não era comigo ou em torno de mim que se movimentavam aquelas formalidades caudalosas. Nunca me senti assim importante, cercado de tantas virtudes de tabuleta, tudo isso de que se enfeitam as imagens quando chegam as datas festivas. Sinceramente, vinham à minha lembrança os dias de minha infância, quando os retratos de Santo Antônio, São João e São Pedro eram festejados, eram retirados do porão da casa, limpados e enfeitados, lá de quando em vez comprados novos, para os devidos festejos, para logo mais voltarem ao porão. Tinha chegado a minha hora, pensava. Enquanto uns e outros chegavam, diziam coisas tristes e bonitas à minha adorada viúva, fazendo com que ela caísse em repetidos prantos, o que me incomodava bastante, pois ela e eu parecíamos um só, conforme a lição bíblica. Quanto falta para o enterro? Perguntei muitas vezes a Silvestre. E Silvestre filosofava antes, para lacônico responder. Isso é assim mesmo, você vai se acostumar. Acostumar com o quê, professor? Ele sorriu muito brevemente, argumentando. Isto é, se você tiver que servir como eu em acompanhamento de enterros, logo verá que a coisa se repete tanto, tanto.
A novidade, Arthur, é para recém-vindo, e assim mesmo as incertezas e esperanças, bem como esse sofrimento todo causado pela separação dos entes queridos. Nós, entretanto, que fazemos isso há muito tempo e por obrigação funcional, achamos até bastante monótono esse negócio de morrer. Silvestre fora meu professor ginasial, talvez um pouco aparentado de bem longe, homem simples e de língua solta, isto é, de coração na boca ou franco a todo custo. Alegre, tomando a vida como era, sabendo fazer amizades e gozando em mantê-las. Deixara longa progenie e muito bom rastro sobre a terra, saudades incontáveis, e para mim fora muito bom tê-lo ao meu lado na hora do desprendimento. Se vinha encontrá-lo como receptor de novato junto aos impérios da morte, isso não poderia eu dizer, porque em que grau da engrenagem do imenso maquinismo se fundamentariam os motivos? Mais tarde, eu saberia. Então, professor, isto não lhe parece um sofrimento tremendo? Ele encolheu os ombros e comentou: pode ser que pareça, como não, meu caro Arthur? Mas quem vai mudar isso que é por Deus? Lembre-se, acima de tudo, que você teve a sorte de ser imediatamente recolhido. Pior seria, Arthur, acontecer isso e você estar endereçado aos lugares de pranto e ranger dos dentes. Devo ter apresentado uma careta muito expressiva, pois ele completou: sim, senhor, você pensa que Jesus falou aquilo tudo em vão ou para ter como empatar o tempo? Há criaturas que nem sabem que deixar o corpo, tal o estado de atraso, ignorância, confusão e dores em que o fazem. Vão parar no inferno, exclamei sentindo alegria imensa pelo fato de ter merecido outra direção. O nome certo eu não sei, Arthur, mas a verdade é essa mesmo. Acho que os nomes não importam. O que importa é não parar nesses lugares medonhos, seja pouco ou muito tempo, porque aqueles que de lá vieram, com quem tenho falado, contam coisas horríveis. A conversa andava nessas alturas, quando a hora do enterramento do corpo chegou, e tudo depois aconteceu como ficou dito anteriormente. A seguir, ou depois do enterramento do corpo, fui dormir. Quando acordei, estava deitado ao lado do formoso riacho no meio de vasta campina florida, um verdadeiro tapete de flores que não deixam de ser fragrantes e perfumadas. Um indizível prazer espiritual me invadia e por isso dei-me a levantar depressa, olhar ao redor, respirar aquele ar perfumado, tisnado de um não sei o que celestial, esse sentimento da presença divina que se tem nos lugares de paz e de luz. Observei a planície florida, os montes distantes, o céu de um azul puríssimo e o voejar de aves e borboletas maravilhosas. Vi que a certa distância perambulavam alguns homens, notando que um deles vinha ao meu encontro, ou pelo menos na minha direção. E como tivesse vontade de conversar com alguém, de entrar em contato com a nova condição de vida, fui-me ao seu encontro vindo a estacar diante dele, sem dizer coisa alguma, apenas observando que era feliz, saudável e risonho. Parece que revelando uma intimidade qualquer que eu não podia no momento explicar ou admitir. Sou apenas um servidor, disse ele, como são vários os que dormem para se refazerem, uns tantos guardas perambulam pela campina a fim de atender aos que porventura venham a carecer de socorro. Neste lugar de paz e venturas celestiais alguém pede socorro? Perguntei interrompendo. Embora seja de paz e ventura, como diz, alguns aqui aportam com os seus dramas em continuação. Isto não é o céu crístico, nem mesmo um céu muito inferior ao crístico, mas de elevada capacidade vibratória, onde os recém-chegados podem estar absolutamente livres de certos percalços. Quem aqui chega, tanto pode estar um pouco melhor como um pouco pior, nada além disso. Estava gostando da conversa, principalmente notando que tomava caráter técnico e de uma técnica que fugia aos meus conceitos de celestialidade.
Essa questão do céu ou dos céus, para quem passa uma vida inteira comprando formalismos clericais, não voga bem a quem chega ao mundo espiritual, todo ele totalmente diferente das mesmas encomendas formais. Portanto, procurei dar andamento à conversação perguntando: você conhece bem o problema dos céus? Afável, de uma afabilidade nada formal, toda absorvente, respondeu: como você virá a conhecer pelo mapa diagramático, uma vez que para conhecer praticamente necessário é evoluir praticamente. Antes que entrasse em detalhes, perguntei sobre o ponto que mais me interessava. Como é esse mapa diagramático? É o atlas astral do planeta, nada mais. Mostra o planeta sólido e os céus astrais, que vão do seu interior até certa distância para o exterior, até atingir a fronteira vibratória do céu crístico. Quando estiver familiarizado com o mapa diagramático, verá que a questão não reside em dar muita atenção ao que a Deus compete, e sim ao que nos compete, que é atingir o céu crístico o mais depressa possível. Isto é o que nos cumpre, é o que chamamos evoluir praticamente, aquilo que não é apenas conhecimento teórico. Nunca ouvi dizer isso lá na vida carnal. Ele deu continuidade depois de fazer um gesto de lamentação com a cabeça, como a dizer que, infelizmente, as religiões se importam muito com os formalismos que engordam orgulhos e vaidades, em lugar de cultivar o máximo respeito pela verdade. Nem eu tinha ouvido dizer isso, nem muitas outras verdades mais que vim aqui encontrar. Por lá tudo cheira a conceitos e preconceitos humanos, de sorte que quando se pensa estar adorando ou servindo a Deus, se está fornecendo farto material de monopólio aos engodos religiosistas, enquanto aqui se aprende que o Pai deseja de nós verdade, amor e virtude traduzidos em obras sociais. Por lá, a coisa funciona em termos de ritualismos comercializáveis, com grandes somas votadas em favor dos orgulhos nobiliárquicos, que no curso dos milênios criaram raízes profundas no arcabouço da humanidade. É lastimável, murmurei entrando a meditar sobre 1001 questões, porém sem articular palavra para que o guarda fosse avante com as suas considerações. Sim, é lastimável. Até parece que as religiões na Terra nada mais fazem do que servir ao mal em nome do bem. Pelo menos, meu irmão, podemos afirmar que há uma diferença muito grande entre as verdades reais e os interesses de grupos religiosistas. Naquele momento, pouco adiante, um vulto se pôs de pé, começando a berrar e a correr pela campina, e o guarda volitou no seu encalço, deixando-me sozinho, ou em companhia de minhas elucubrações. Pouco depois, havendo retornado, sem fazer referência ao caso, perguntou-me: quer ficar mais um pouco por aqui, antes de ir para a sede da região? Antes gostaria, repliquei, de saber como terminou o acidente. Pareceu-me que o nosso irmão não estava bem. Ele deu de ombros, sorriu e disse: a sua interpretação do caso, irmão Arthur, bem prova que não conhece desses mistérios. Isso nada tem de acidente, é apenas o normal por aqui, como já lhe falei antes. O tal irmão, como viu, saiu correndo e gritando de medo da morte, da desencarnação. Mas se ele já morreu, atalhei. Novo sorriso e nova explicação singela. Mas ele não é obrigado a saber disso logo após a desencarnação. Sucede também que deixou a carne por motivo de doença cardíaca prolongada, por cujo motivo sofreu angústias horríveis que o traumatizaram mentalmente. E para o seu governo, vá desde já observando que tudo isso é normal, importando apenas o fato de que é necessário ampará-los na hora certa e com os recursos certos. Nunca por aqui faremos o que fazem os religiosismos terrícolas, que depositam confiança nos seus rotineiros formalismos, deixando de parte a essência das questões. O lema por aqui é atacar o centro de gravidade das questões, e esse, pode estar certo, não é com exteriorismos idólatras que serão resolvidos.
Eu lhe agradeço as lições e lhe peço que me encaminhe à sede da região, pois, estando encantado com tudo isto, desejo ser útil o mais breve possível. E se me quiser responder, diga-me sobre o fato de saber o meu nome, pois ainda há pouco me chamou por ele. Ele me reclamou a mão, apertou-a com efusiva alegria e disse: Você, Arthur, foi meu benfeitor no mundo, e eu pedi para ser o primeiro a lhe falar, ao acordar do sono reparador. Por ora, nada mais quero dizer, sem ser que muito feliz me considero por tê-lo servido. Mostrou-me o caminho, dizendo: Siga o riozinho, pois ele atravessa a cidade, e lembre-se, não faça caso de algum perturbado que possa encontrar pelo caminho, pois os que estão servindo são muito competentes e bem controlados. Nas regiões de paz e ventura, há um amor que brota do imo de tudo e de todos, e a este amor eu tenho atribuído todas as alegrias destes rincões maravilhosos. E se é certo que ainda estamos muito longe do céu crístico, também é certo que tudo isto, apesar de muito inferior ainda, deixa longe, muito longe, aquilo que as estultices religiosistas da terra apregoam.